Os comportamentos autodestrutivos, eles são frequentemente associados a doenças mentais. E quem já conhece um pouco do assunto sabe que a automutilação é um dos sintomas apresentados no transtorno de personalidade borderline. O transtorno de personalidade borderline, ele apresenta alguns comportamentos autodestrutivos e principalmente o que mais chama atenção, o que mais caracteriza é a automutilação. As pessoas se ferem, mas ele também é apresentado na esquizofrenia. Um paciente esquizofrênico, ele pode apresentar um comportamento de se agredir, se bater na parede, né? Dentro desse contexto, tem ali uma condição, tem ali um cérebro que não está favorecendo. Então, existe uma série de fatores que influenciam no desenvolvimento do comportamento autodestrutivo. Uma das teorias seria, vocês já sabem, como eu sempre falo aqui, nós somos essa formação, a gente vai reagindo ao que acontece na vida da gente. E nosso histórico pessoal pode ter nos colocado em alguma situação, a gente teve que enfrentar algum evento que provocou dor. Então, de novo, a gente tem histórias pessoais, a gente tem traumas, a gente tem as dores da nossa história, que vão nos levar a apresentar um comportamento, e a tentativa é de esquecer ou se livrar da dor. A intenção não é, você não está intencionalmente querendo se prejudicar, mas inconscientemente você desenvolve esse comportamento. E aí, por conta desse histórico, seja lá o que foi que aconteceu com você e que pode ter te provocado angústia. Lembra quando a gente falou aqui o que pode uma insegurança, o que pode provocar o medo? Você pode desenvolver um comportamento autodestrutivo por ter vivido uma situação de tensão, de medo, vai estar sempre relacionado com a nossa história. E aí, o que vocês já sabem, que a gente já falou aqui, o que gera isso? Medo e insegurança, gera a ansiedade. Então, um comportamento autodestrutivo, ele também pode estar presente em quadros de ansiedade, em transtornos de ansiedade, ou lembra da nossa reação ansiosa, né? E sempre, frequência e intensidade, ou seja, você pode apresentar um comportamento autodestrutivo porque você ficou durante muito tempo sobre um estressor, né? Num ambiente que te causava medo, que te causa insegurança, e aí você vai inconscientemente apresentar esses comportamentos autodestrutivos. Então, além de o comportamento autodestrutivo poder aparecer enquanto sintoma no transtorno borderline, em algum momento na esquizofrenia, ele vai aparecer na ansiedade. Tem uma característica, as pessoas que apresentam comportamento autodestrutivos, elas têm dificuldade de organizar os seus pensamentos. E o ansioso, ele está sempre colocando lá o carro à frente dos bois, né? Então, assim, ele pode desenvolver... não é pouco comum pessoas ansiosas apresentarem abuso de álcool, né? E aí, assim, e fica ali um ciclo que não ajuda, porque o álcool agrava a ansiedade. Na verdade, não se sabe direito o que veio primeiro, se é o ovo ou a galinha. A pessoa pode desenvolver um comportamento autodestrutivo tentando se livrar de uma dor provocada por um histórico pessoal e desenvolver ansiedade, ou a pessoa pode ter aquela predisposição para o transtorno de ansiedade, e a ansiedade levar a pessoa a desenvolver o comportamento autodestrutivo. O ser humano ele é muito complexo, nunca é uma coisinha só.
E aí, assim, vocês vão perceber links de um assunto em outro e que isso não é ruim. Quer dizer, não estou falando que não é ruim ter, né, esses comportamentos ou o sofrimento. Não é ruim todos esses assuntos, porque você é uma pessoa complexa e às vezes a gente fica tentando resolver uma coisa só. Como assim? Eu penso, mas eu sou ansiosa, eu quero resolver o problema da minha ansiedade, e aí de repente tem um contexto aí dentro dessa sua ansiedade. E aí hoje especificamente do comportamento autodestrutivo, de repente tem um comportamento autodestrutivo, ou seja, o uso excessivo de álcool, que você desenvolveu para se livrar de uma dor da sua história, uma dor emocional, e que te causa ansiedade, de você querer parar de usar essa... Mas doutor, chega para o psiquiatra, eu quero parar de beber, né? E atrás do abuso de álcool, que é o seu comportamento autodestrutivo, tá aquela história lá, aquela dor que você tá querendo se livrar, afogar, e você não permite mexer. Então, assim, não é ruim você ter conhecimento de assuntos diferenciados no primeiro momento, porque eles estão interligados. Você é uma pessoa só, você é complexo. Então, às vezes, vocês vão em um único assunto, em uma única queixa, querendo se livrar daquilo. E se a gente considerar, observar, né, com cuidado, né, esse comportamento autodestrutivo, ele foi construído porque você estava tentando, de uma maneira desesperada e rápida, se livrar dessa dor. Um dos comportamentos autodestrutivos, comportamentos compulsivos, são comportamentos autodestrutivos. Comer em excesso, a gente já falou do álcool, a gente falou do jogo. É o imediatismo que também é presente na ansiedade. Eu sei que o desejo é terminar com isso rápido, mas o ser humano é muito complexo. Eu sei que fica às vezes até difícil pedir paciência para pessoas ansiosas, mas é um dia atrás do outro, gente. É um passinho de cada vez e a gente chega lá. Eu sei que é complicado, eu sei que causa ansiedade, mas não está dando certo desse jeito. Lembra, eu falei que quando a gente tem um comportamento autodestrutivo, a gente percebe que a vida está parada, parece que nada dá certo. Não adianta acelerar e não sair do lugar, né? Então, em termos de doenças mentais, o comportamento autodestrutivo ele vai se apresentar em transtornos como, não só esses, mas em transtorno como transtorno de personalidade borderline, esquizofrenia, e aí ele pode aparecer na ansiedade, porque a pessoa fica com um pensamento muito desorganizado, fica querendo respostas rápidas, e aí vai beber demais, vai comer demais. Isso é uma queixa muito comum de pessoas que estão querendo emagrecer, elas não conseguem, né? Geralmente são mulheres, não conseguem parar de comer por conta da ansiedade, e também na depressão. Lembra, a vida está parada, a pessoa começa a ficar triste, a pessoa começa a ficar angustiada, ela começou a beber para se livrar da dor, e aí depois que ela bebe, ela se sente culpada, e aí ela fica prometendo para ela mesma que ela não vai beber mais, que ela não vai mais comer em excesso, que ela não vai jogar mais, que ela não vai se ferir mais, e aí ela não consegue, porque ela não resolveu a dor que provoca esse comportamento, e aí ela pode apresentar um quadro depressivo. Então, mais uma vez, é importante a gente conseguir identificar se a gente apresenta esse comportamento, para que a gente possa entender o problema, resolver o problema.